todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Conheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Santo,
Pai, nós estamos aqui com todo o coração para nos derramarmos na Tua presença, Senhor. Vem Espírito de vida, vem Espírito Santo, enche este lugar, enche as nossas vidas. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te engrandecer e pedimos, Espírito Santo, fala conosco nessa tarde. Fala conosco nessa tarde. Transforma-nos pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua unção. É para nos dedicarmos a ouvir a voz dEle nessa tarde. Amém? E nós vamos receber muito da presença de Deus. Diz amém? Quem crê, aleluia. Amém. Vamos receber mais do Senhor. Neste momento, o pastor Henrique vai passando para mim. O tema aqui da nossa reunião hoje, da nossa conferência é transformadas pela graça de Deus. Amém? É a graça que transforma as nossas vidas. Amém? E nós vamos aprender um pouco hoje de como acontece essa transformação, essa metamorfose nas nossas vidas. Amém? Ele deixou aqui. A graça transformadora. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz ali: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Vocês viram que interessante essa parte de me gloriarei nas minhas fraquezas? Nós sabemos que por aí no mundo as pessoas se gloriam de quê? Das suas forças. Não é verdade? Elas se gloriam das suas capacidades, não é verdade? Mas aqui, para a gente receber o poder de Cristo, que nos aperfeiçoa nas nossas vidas, nós temos que nos gloriar em quê? Nas nossas fraquezas. O que quer dizer isso? Se gloriar nas nossas fraquezas. Quer dizer que nós devemos chegar diante do Pai e reconhecer as nossas limitações. Falar, Pai, eu tenho essa e essa limitação, eu tenho essa e essa fraqueza, eu não estou conseguindo vencer. Quantos de nós já tentamos mudar algo em nós ou em nossas vidas com a nossa própria força e nós não conseguimos? Levanta a mão quem já teve essa experiência. Eu já tive. Quem já tentou se mudar, gente? Levanta a mão aí. Com a sua própria força. Todas nós já tentamos. Porém, não conseguimos. Não é na nossa força que nós conseguimos mudar, irmãs. Amém? É na força do Espírito de Deus. Amém? É na força do poder de Deus. Aqui diz, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E o poder de Cristo é que nos aperfeiçoa. Amém? É que nos ajuda a ir além das nossas limitações. É momento de sermos transformadas pela graça e não pelas nossas próprias forças. Amém? Quando a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas, nós vamos sendo transformados. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir muda. Nós não somos as mesmas. Quem crê nisso? Né? Nós somos transformadas, como diz a palavra do Senhor, de glória em glória, até ser dia perfeito, como diz a palavra do Senhor. Nós vamos sofrendo uma metamorfose, né? No corpo, na alma e no espírito. A alma é o quê, minhas irmãs? A mente. Não é verdade? E quantos de nós somos bombardeadas na mente com pensamentos negativos, pensamentos que não vêm do Senhor? Aí eu pergunto, aqui tem algumas reflexões para você meditar. Como você enxerga a vida? O que você diz no seu dia a dia? Quais são as palavras que saem dos seus lábios? Principalmente quando as coisas não dão certo, não saem da forma que você almeja. Você sente medo constantemente?
reflita. Quais são as suas reações? Hoje nós precisamos sair daqui transformadas, amém? Precisamos falar as palavras de Deus, que Deus declara ao nosso respeito. Precisamos pensar os pensamentos de Deus e agir como Ele gostaria que nós agíssemos, amém? E somente no poder do Espírito Santo nós conseguimos fazer isso. Aqui vamos em Isaías 8:12. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. E não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. A palavra conjuração, ela quer dizer jurar por um fim comum. Jurar por um fim comum nos remete à palavra padrão, certo? Padrão. Qual o seu padrão de felicidade? É o padrão que o mundo estabeleceu, aquele lá previsto nas redes sociais? Muito dinheiro na conta, viagem direto, né? Roupas maravilhosas. Esse é o seu padrão de felicidade? É o padrão que o mundo estabeleceu? Qual é o seu padrão de felicidade? Você sabia que existe também o padrão do medo? Sabe qual é o padrão do medo? Lá fora todo mundo tem medo. E vou dizer de vários tipos de medo. Tem gente que tem medo de chegar no fim da vida sozinho. Fala a verdade, não tem gente que tem esse medo? Levanta a mão. Tem gente que tem esse medo. Tem gente que tem medo do casamento acabar. Tem gente que tem medo de ficar doente, de pegar uma doença terrível de uma hora para outra. Não é verdade? O mundo colocou vários medos no coração das pessoas, porém nós não devemos temer. O que o Senhor fala? Não chame conjuração, não tome por um fim comum como padrão para a sua vida aquilo que o mundo teme, aquilo que o mundo tem como padrão de felicidade, de vida bem-sucedida. Não, os meus planos, diz o Senhor, são maiores do que os vossos, e os meus pensamentos maiores do que os vossos, amém? Então não devemos tomar o temor do medo nos nossos corações, amém? Não devemos guardar este medo nos nossos corações, medo de ficar doente, medo de ficar sozinha. Parece que nos esquecemos. Olha aqui em Isaías, o que está escrito aqui, ó? Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor daquele que te atribulava? Como temeremos, como nos esqueceremos do Deus Todo-Poderoso que criou os céus, que criou a terra, que nos criou, que nos forjou, que tantas vezes nos ajudou, operou milagres nas nossas vidas, operou livramentos em nossas vidas. Como nos esqueceremos dele e guardaremos medo nos nossos corações? Não podemos fazer isso, amém? Vamos transformar a nossa mente. Vamos começar a ser transformadas pela graça de Deus, através dessa palavra. O Senhor diz que nós não devemos temer, porque aquele que tudo criou, o Todo-Poderoso, Ele está conosco, amém? Para que se preocupar tanto com o futuro, tanto com o dia de amanhã? Você não crê que o Deus Todo-Poderoso cuida da sua vida? Creia, acredite no seu Deus, Ele é vivo. Ele é poderoso, Ele é fiel. Ele não é um conto de histórias, Ele não é um conto de fadas, Ele existe. É o Todo-Poderoso Deus que diz hoje: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o nosso último respirar, o Senhor estará conosco, amém? Não devemos temer o que o mundo teme, nem tampouco tomar como padrão de vida aquilo que o mundo tem como padrão. Vamos aqui para a nossa próxima palavra. Como começa a transformação? A metamorfose começa com renovação da mente. Precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, amém?
A palavra de Deus é vida para nós. Aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós não devemos nos conformar com os padrões estabelecidos pelo mundo. Nós temos que transformar, amém? Pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente sendo renovada, sendo transformada, a nossa vida começa a se transformar. Você já percebeu que tudo aquilo que você pensa demais acaba se tornando uma palavra ou uma ação? Você já percebeu isso? Não é verdade? Por isso que nós devemos vigiar muito a nossa mente nesse sentido. Porque aquilo que a gente pensa demais vai acabar se tornando palavras ou ações, certo? Então vamos renovar a nossa mente com a palavra do Senhor, para que a gente possa experimentar. Porque que muitas irmãs, muitas pessoas têm ouvido da graça de Deus, da palavra do Senhor, mas não têm experimentado da graça, do favor imerecido no seu dia a dia, nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, no seu casamento. Muitos não têm experimentado. Por quê? Porque não têm renovado a mente com a palavra de Deus. A mente continua como de velha criatura. Ela pensa como o mundo pensa. Ela tem os mesmos temores que o mundo tem. E os mesmos padrões de vida que o mundo tem, ela tem em sua mente. Não é o que a palavra declara. Nós temos que colocar nos nossos corações que somos o que a Bíblia diz que nós somos. O que a Bíblia diz que nós somos? Mais que vencedoras. Nós somos perdoadas, somos escolhidas, somos salvas, somos filhas. E sabe o que significa ser filha? Filha herdeira. Herdeira. Herdeira de todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Lá Ele nos deu vida, Ele nos deu salvação, Ele nos deu prosperidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E porque muitos continuam dizendo que Deus ainda é um Deus castigador, que pesa a mão sobre aquele que erra. Não, Deus é um Deus perdoador, misericordioso e benigno. Ele jamais rejeitará um filho que se achega até Ele. Amém? Mas nós temos que renovar a nossa mente com a palavra do Senhor, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, nós temos uma palavra muito bonita que nós devemos guardar sempre nos nossos corações. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quantas de nós, no dia a dia, na rotina da vida, na correria do dia a dia, tem trago à memória aquilo que traz dor, aquilo que traz sofrimento, aquilo que traz desesperança, aquilo que traz tristeza? Direto, volta e meia, às vezes você vem trazendo à memória aquilo que fulano fez com vocês há 10 anos atrás. Volta e meia você vem trazendo à memória aquilo que fulano falou para você, que não agradou seu coração, ficou uma mágoa no seu coração. Volta e meia você vem trazendo à memória aquele fato que aconteceu, que te entristeceu, que frustrou seu coração, que te decepcionou. E hoje você fala: hoje eu não acredito mais em ninguém, não confio mais em ninguém. Você deixou o seu coração ficar amargo por causa das pessoas, das circunstâncias, das situações. E não é isso que o Senhor fala para nós. O Senhor fala para nós: traga à memória aquilo que te dá esperança. E não é uma palavra de autoajuda que um autor famoso por aí falou, não. É a palavra de Deus que te dá verdadeira esperança. Traga à memória a palavra de Deus. Traga à memória as promessas que Deus declarou ao seu respeito e a respeito da sua família. Amém?
Quando tudo estiver difícil, quando a circunstância estiver difícil, quando tudo ao seu redor estiver declarando o contrário, continue trazendo à memória a palavra de Deus, porque Deus é fiel, o caráter de Deus é de fidelidade, amém, minhas irmãs? O homem pode nos prometer algo e não cumprir, mas o nosso Deus jamais nos prometerá algo que Ele não irá cumprir. Ele sempre irá cumprir as promessas dele, amém? Então vamos renovar as nossas mentes com a palavra do Senhor. Renovação da mente. Quando a sua mente é renovada com a palavra de Deus, as suas palavras são diferentes. Você diz o que a Bíblia declara. Você se vê como Deus te vê. E você começa a agir de forma diferente. Principalmente diante dos reveses da vida. Diante dos dias maus que vêm para todos nós. Como eu falei anteriormente, vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão ações ou palavras. Vamos aqui em Salmos 94, versículo 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. O que quer dizer esse versículo? Que nós temos que multiplicar o cuidado com aquilo que nós pensamos. Multiplique o seu cuidado dentro de você, no seu interior. Em que você tem meditado dia após dia? O que você tem refletido? Quais são os seus pensamentos? Multiplique os seus cuidados dentro de você. Amém? E então as consolações de Deus vão reanimar a sua alma. Amém? A palavra do Senhor que você traz à memória no dia mau, no dia difícil, ela vai reanimar a sua alma. Ela vai te dar esperança. Ela vai te dar força para você continuar prosseguindo e não parar no meio do caminho. Ela vai te dar força para não sucumbir numa depressão, numa angústia profunda. E quantos têm sucumbido numa depressão, numa angústia, porque só sabe pensar no problema, na luta, na dificuldade. Ela não traz à memória a palavra, o que Deus declarou a respeito dela. Ela não medita acerca das boas novas que o Senhor declarou a respeito dela, amém? Aqui em Provérbios 3:7 nós vemos, porque como imagina em sua alma, ou seja, como imagina em sua mente, porque a alma representa a mente, assim ele é. Então, como você se imaginar, como você se enxergar, como você enxergar a sua vida, assim será. Amém, irmãs? Então vamos enxergar como Deus nos vê, vitoriosas, abençoadas, libertas. Declare que você é liberta sim, esteja passando o que for. Declare que você é curada sim, esteja sentindo dor ou não. Fala, Pai, eu estou sentindo essa dor aqui agora, mas a tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui curada, que as minhas dores levou sobre si e que todo o sofrimento o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário. Eu sou abençoada, eu creio na tua palavra. E você vai resistindo ao diabo, e até então chegará o dia que ele fugirá de... A palavra do Senhor é fiel. A metamorfose. Hoje nós vamos fazer uma analogia da nossa vida e o ciclo de vida da borboleta. É muito interessante, gente. Muito interessante a metamorfose que ocorre na vida da borboleta. Primeiro, ela passa pela fase do ovo. Ali na fase do ovo, ela está limitada pelas circunstâncias. E ali dentro, ela está sendo preparada para viver no meio ambiente, né? Lá dentro, ela está sendo preparada para viver no meio ambiente que Deus designou para ela. Porém, nessa fase, como eu disse, ela está limitada. Na segunda fase da borboleta, é a fase da lagarta, certo? Na fase da lagarta, ela anda de que forma, gente, a lagarta? De que forma ela se locomove? Rastejando, não é verdade? Então, ela vai rastejando pela vida, vendo a vida por baixo e não por cima. Ela ainda não está vivendo plenamente o que Deus designou para ela, não é verdade?
E aqui na fase da pupa, que é a fase do casulo, ela volta a ficar de novo imóvel, certo? Ou seja, a fase da pupa, assim como a fase do ovo, são fases de preparação, certo? A fase da pupa, ela volta para lá para quê? Para se alimentar de todas as reservas energéticas que ela adquiriu na fase de lagarta, quando ela andava pelas plantações e se alimentava lá das plantinhas. Lá ela estava adquirindo reservas energéticas. Então ela fica nesse casulo, se alimentando dessas reservas, se fortalecendo, se amadurecendo, até ela estar pronta para ser e fazer o que Deus designou para ela. Que é ser o quê? Uma borboleta. É muito interessante. Na fase da borboleta, ela vive plenamente a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a vida dela, certo? Ela voa e ela vislumbra novos horizontes. Ela vê a vida por cima e não por baixo. O que nós podemos tirar aqui para nós, para a nossa vida, né? Para o nosso ciclo de transformação, de mudança, de metamorfose. O que ocorre? Aqui na fase do ovo e na fase da pupa, tirando para a nossa vida, nós podemos entender, se você for analisar a sua vida, podemos entender que passamos por fases de preparação, certo? Olhe para os grandes homens de Deus da Bíblia. Eles também passaram por fases de preparação. Lembra de Abraão? Abraão recebeu uma grande promessa, ser pai de uma grande nação. Porém, não foi do dia para a noite que aconteceu o milagre dele. A esposa dele era estéril, na verdade. Demorou vários anos para que ele se tornasse pai, né? E ali começasse o milagre de Deus, uma nação a crescer ali. Depois nós lembramos também de Davi, né? Davi foi ungido rei ainda muito novinho, ninguém acreditava em Davi, ninguém valorizava Davi, né? Nem mesmo seus familiares. Os familiares jamais indicariam Davi para ser ungido rei, por exemplo. Mas Deus ungiu Davi, e somente depois de vários anos, Davi realmente tomou posse do reinado. Todo esse tempo que ocorreu entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus, sabe o que é este tempo? É tempo de preparação. Muitas vezes nós passamos por fases de preparação, fases em que nós temos que também, como a borboleta, ficar num casulo, nos alimentando das reservas energéticas. Que reservas são essas? Da palavra, das promessas, do que Deus declarou ao nosso respeito e a respeito da nossa família. E ali nos alimentando, amadurecendo, ficamos naquela fase até que chega o cumprimento da promessa de Deus. Tem vezes que você olha para o seu filho e, humanamente falando, não tem solução. Às vezes um filho viciado, né? Um filho que está nas drogas, no vício das drogas há muito tempo. Uma filha que está em depressão há muitos anos. Um filho que tem crises de convulsão, uma doença incurável. Às vezes você olha para aquela situação e fala: pai, o Senhor declarou promessas ao meu respeito, promessas a respeito da minha casa, mas cadê? Eu não estou vendo. Continue caminhando. Amém? Se alimente da palavra de Deus, das promessas de Deus. Quando tudo estiver difícil, traga à memória aquilo que te dá esperança. Porque no tempo de Deus, cada promessa, cada palavra vai se cumprir. Amém? Eu creio que o Senhor está agindo aqui. Processo da metamorfose espiritual. Como eu falei, como analogia, nós comparamos o processo da transformação da borboleta com o nosso. A borboleta passou por fases de preparação, amadurecimento e capacitação para viver o lindo propósito que Deus designou para ela. Não reclame das fases de preparação, amém? Não murmure. Deus está preparando o melhor para cada uma de nós. Não deixe a ansiedade dominar o seu coração.
Quando a ansiedade quiser dominar o seu coração, lembra daquela palavra que diz: lançai as suas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele verdadeiramente tem cuidado de vós. Amém? Isso somos nós que temos que fazer. Nós que temos que lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor e entrar no descanso. Como o nosso pastor fala sempre aqui, no descanso nós experimentaremos de quê? Da graça, do favor imerecido. Não é ficando ansiosos, preocupados demais. Eu pergunto, preocupação vai resolver problema? Vai pagar conta? Vai nos dar solução? Não vai. Pelo contrário, vai piorar. Porque quando você fica preocupada, a tendência é ficar o quê? Estressada, angustiada, E aí vai piorando o clima dentro da sua casa, vai trazendo conflitos, discussões, coisas que são desnecessárias. Então vamos derramar nossa vida na presença de Deus, porque aqui em Eclesiastes 3, versículo 1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Creia, o seu filho vai se converter. O seu filho já é do Senhor. Declare isso. A minha família, o meu marido, os meus filhos, os meus netos, declare, todos eles já são do Senhor. Há uma promessa sobre a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é você sozinha, não. Ele é fiel, amém? Há um propósito, há um tempo designado por Deus, e Ele está preparando e te amadurecendo para viver algo novo. Ele está fazendo algo novo. Aqui em Isaías 40, versículo 31. O que nós precisamos fazer durante o processo de metamorfose, durante o processo de transformação? Busque forças em Deus. Porque pelas suas próprias forças você não conseguirá. Busque a força de Deus, amém? Durante o processo, durante as lutas, durante as dificuldades, o seu coração vai querer desanimar. Você vai querer parar, você vai querer parar de orar, porque às vezes o inimigo vai falar na sua mente: não está adiantando orar, não está adiantando buscar, não está adiantando perseverar. Mas o nosso Deus é fiel. Continue buscando forças em Deus. Vai passando pelos processos, porque o nosso Deus tem milagre reservado para nós. Porém, os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças. Tomarão asas como de águia, correrão e não se fatigarão, andarão e não desfalecerão. Amém? É o Senhor que renova as nossas forças. Se você espera em Deus, o Senhor vai renovar a sua força hoje, amém? Você vai ter duplo ânimo, dupla força para continuar caminhando e crendo nas promessas de Deus, amém? No demais, irmãos, aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 4. No demais, irmãos meus, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Vamos nos fortalecer no nosso Deus, porque Ele é fiel, amém? O nosso Deus é fiel. É na força de Deus que superaremos os nossos limites e não nas nossas próprias forças. Abacuque 3, 19. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe o que significa andar sobre as minhas alturas? É andar acima dos seus limites. Nós temos limites humanos, vocês concordam? Tem vezes que nós cansamos, tem vezes que desanimamos, tem vezes que entristecemos, temos limites humanos, somos seres humanos. Mas o Senhor diz que Ele nos fará andar sobre as nossas alturas, acima dos nossos limites.
Quando nós chegamos no nosso limite, aí o poder de Deus começa a agir. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e renovamos a nossa mente com as palavras de Deus, com as promessas de Deus, nós nos fortalecemos para continuar caminhando e caminhando até que o milagre de Deus, no tempo designado por Ele, aconteça. Amém? O nosso Deus é fiel demais, irmãs. Pode confiar. Durante o processo, Deus te fortalecerá e Ele te guiará. Basta você buscar. Ele é um Pai que sempre está de braços abertos para você, amém? Eu acho que Deus não vai nem ouvir minha oração. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor jamais nos rejeitará. Amém? O Senhor jamais rejeita o quebrantado, o contrito, aquele que se rende na presença dEle, aquele que fala, Pai, eu estou precisando de Ti. Eu já cheguei no meu limite, Senhor. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. E Ele vai te guiar. O Senhor te guiará continuamente, todos os dias. E te fartará até em lugares áridos. O que são os lugares áridos? São os dias maus. São os dias em que as finanças não estão muito boas. São os dias em que a saúde também não está muito boa. São os dias em que o casamento não está muito bem. São os dias em que as coisas e as circunstâncias ao seu redor declaram que não vai dar certo, que as promessas não vão se cumprir. O Senhor te fartará em lugares áridos. Nesses lugares, o Senhor fartará a sua alma. O Senhor te fortalecerá. Ele te reanimará, te dará novas forças. Amém? E você prosseguirá até que a graça e o poder dele realize, traga à existência o milagre que ele projetou para a sua vida. Amém? E fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. É promessa do nosso Deus. Creia, busque e seja completamente transformada pela graça, que é o próprio Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Essa profecia aqui de Isaías é sobre Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus, o Espírito de Deus repousou sobre ele para ele fazer tudo isso em nossas vidas. E ele está presente aqui para fazer isso na sua vida hoje. Amém? Ele está aqui para trocar suas vestes. Em vez de vestes de tristeza, ele vai te dar vestes de alegria, vestes de glória, vestes de honra. Se você crer, você vai sair daqui com novas vestes em nome de Jesus. Em vez de espírito angustiado, ele vai te dar um espírito alegre em nome de Jesus. Não há depressão que resista ao poder de Deus, amém? O nosso Deus é poderoso, a fim de que você seja chamado uma árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Quando olharem para a sua vida e vão falar assim, nossa, mas aquela irmãzinha que era tão triste, vivia em depressão, agora está numa alegria, numa força, cheia da presença de Deus, chega e alegra os ambientes quando ela chega. Sabe o que é isso? Transformação feita pelo Espírito de Deus. Amém? Seja transformada pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Voe na direção de Deus.
Eu achei que essa imagem aqui, quando eu fui montar esses slides, eu achei que essa imagem deu certinho. Por quê? Está vendo que ele tem um vidrinho? Então, pelo que a gente deduz aqui, essas borboletas estavam presas, certo? Não é verdade? E quantas pessoas estão presas nos conceitos errados, não é verdade? Nos padrões do mundo, nos padrões de medo do mundo, né? E precisam ser livres para voar em direção ao propósito que Deus designou para elas. E como que faz isso, irmãs? Como que nós aprendemos a voar na direção de Deus? Transformando a nossa mente, renovando com a palavra de Deus. Através de quê? Da graça. A graça que nos transforma. Quando carregue o fardo pesado da religião. Jesus sofreu para que nós pudéssemos carregar um fardo leve e suave. Se o fardo está pesado, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Esse não é o fardo de Jesus. O fardo de Jesus é leve e suave. A sua vida ela é tão valiosa que Jesus deu a dele por você. Sua vida agora é dele. Não faz sentido você viver só para si mesmo, amém? Viva para a glória dele e viva para os propósitos dele. Aqui nós temos aprendido a cada dia, debaixo da graça do Todo-Poderoso Deus, a viver para servir os irmãos. Porque é isso que Jesus fazia no seu ministério aqui na terra. O que ele mais fazia era servir as pessoas. Ele vivia muito mais do que religião, né? A religião diz que você não pode sentar com pecadores, que você não pode fazer festa tal, que você não pode vestir roupa tal, que você não pode usar maquiagem tal. Mas Jesus não se preocupava com essas coisas. Vocês lembram? Vocês lembram se Jesus ficava falando dessas coisinhas por aí? Não. Ele curava, ele abençoava, ele libertava, ele sentava com pecadores, né? Ele ajudava os pecadores, ajudava as pessoas, ele servia, né? Isso que nós temos aprendido aqui, servir ao Senhor. Voe na força de Deus e contemplarás novos horizontes, amém? Quem crê que vai viver o novo de Deus? Eu creio que eu vou viver o novo de Deus. Eu creio que o novo de Deus está chegando na minha vida. Quem crê? Quem aqui está esperando uma promessa de Deus se concretizar e crê que vai viver? Eu creio que eu vou viver. Quem crê verá a glória de Deus. Continue crendo. Amém? Isaías 43, versículo 18. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? O Senhor diz para você esquecer hoje aquilo que já se passou. Para de ficar preso no passado, presa no passado. Se lembrando do que já aconteceu, do que fulano fez, daquele acontecimento que te entristeceu, daquele fato que entristeceu o seu coração, deixa para trás. Olha o que diz o Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas, amém?